A escola literária naturalista é conhecida como uma radicalização do realismo que se baseia na observação fiel da realidade e na experiência. Logo, o indivíduo se determina pelo ambiente e pela hereditariedade. É no romance naturalista que a abordagem extremamente aberta do sexo aparece, o que resultou em algo muito chocante para a sociedade conservadora da época. Naturalista escrevia sobre o instinto fisiológico e natural, retratando a agressividade, a violência e o erotismo como elementos que simplesmente fazia parte da personalidade do ser humano. Pode-se dizer que essa escola literária surge no século XIX. O naturalismo começou em terras brasileiras com a publicação do romance O Mulato, do autor maranhense Aloysio de Azevedo, no ano de 1881. O mesmo autor também escreveu a obra O Cortiço, que acabou sendo um dos romances mais marcantes da literatura brasileira. Os escritores naturalistas do Brasil se preocupam principalmente com os temas mais obscuros da alma humana, e por isso outros fatos importantes da história do país acabam sendo deixados de lado, como a abolição da escravatura e a proclamação da República. Outros exemplos de obras naturalistas são a Carne de Júlio Ribeiro e O Ateu de Raul Pompeia. As características do naturalismo são cientificismo exagerado que transformou o homem e a sociedade em objetos de experiências, determinismo, radicalização do realismo, oposição aos ideais românticos, positivismo e darwinismo, linguagem coloquial clara e objetiva, descrições minuciosas, visão mecanicista do homem, romance experimental, temas sociais obscuros e polêmicos, personagens patológicos, morbidas, desequilibradas e doentias, foco na análise de comportamento humano, sensualismo e erotismo, impessoalidade e engajamento e explicação pelas forças da natureza. Os escritores do naturalismo foram, da Europa, Éline Zola, francesa, nas obras Como se casa, Como se morre, O paraíso das damas, Jacuzzi, A verdade em marcha e A besta humana. Também tem Thomas Hardy, um britânico. Suas obras é A Bem Amada, Judas e O Obstáculo. Também tem Giovanni Varga, um italiano, com a obra Luz Malavoglia. Os autores brasileiros são Aloysio de Azevedo, com a obra O Mulato e O Cortiço. Também tem o Adolfo Caminha, com a obra Bom Crioulo. Também tem Inglês de Souza, Contos Amazônicos e O Missionário. Raul Pompeia, com a obra O Ateu. E Adierbo de Carvalho, com a obra A Noiva. Eu vou falar do contexto histórico do realismo. O realismo surgiu na segunda metade do século XIX. Foi essencialmente uma reação ao idealismo da literatura romântica. O próprio romantismo, aliás, surgindo no início do mesmo século, já vinha abandonando o idealismo, como se pode ver na obra do francês Victor Hugo, que não apresentava essa tendência em seus livros. Hugo fazia denúncias da vida miserável dos pobres na França, em romances que consagram como o celebre Os Miseráveis. Por esse motivo, é importante ressaltar que o realismo reage contra um determinado aspecto do movimento romântico e que o romantismo não deixa de apresentar certo caráter realista, principalmente no que toca à descrição de cenários e costumes.
Eu vou falar sobre o realismo no Brasil. O ano que marcou o princípio do realismo no Brasil foi 1881, com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Considera-se como marco final do realismo no Brasil, o ano de 1902, com o lançamento do livro Canaã, de Graça Aranha. Ao contrário do que se esperava na Europa, o Brasil ainda era um país nada industrializado. Aliás, tratava-se de uma nação majoritária agrícola, escravocrata e monarquista. A partir de 1850, no entanto, ganha peso a campanha abolicionista e monarquia. Começa a perder força com a Guerra do Paraguai, passada entre 1864 e 1870. Os autores brasileiros realistas, tais como Raul Pompeia, Machado de Assis e Aloysio Azevedo, declaram-se abertamente anti-monárquicos. As principais características do realismo é a oposição aos ideais românticos, retrato fidedigno da realidade, objetivismo e materialismo, universalismo e cientificismo, veracidade e contemporaneidade, linguagem culta, descritiva e detalhada, temas urbanos, sociais e cotidianos, preocupação com o presente, crítica aos valores burgueses, crítica às instituições sociais e igrejas católicas, denúncia social, miséria, hipocrisia, exploração, corrupção, etc., e investigação do comportamento humano, personagens comuns e não idealizados, aprofundamento psicológico dos personagens, romances e caráter documental. Os principais escritores são eles: Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borda e Dom Casmurro. Também tem o Raul Pompeia. Suas principais obras são Além de O Ateu, Uma Tragédia no Amazonas, Canções Sem Metro e Joias da Coroa. As obras importantes do Aloysio Azevedo foram O Mulato, O Cortiço e A Casa de Pensão. Tem o Visconde de Tauani. Suas principais obras estão Inocências, Céus e Terras do Brasil e No Declínio.